Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais um tempo com a palavra de Deus aberta, sabe? Aqui está o nosso manual de vida, aqui está o nosso consolo e estão as promessas de Deus, que realmente nos consola, alimenta a nossa fé, nos motiva, nos dá um novo ânimo para prosseguirmos de cabeça erguida na nossa corrida da fé. Amém? Ok. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, junto comigo em Salmos capítulo 44. Salmos 44. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por cada um que irá nos assistir, que vai participar conosco agora, durante a semana. Obrigado por sua presença aqui conosco, Pai. Toda honra e glória seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem de encontro das nossas necessidades, Senhor. Nós cremos que o Senhor perscruta as profundezas de Deus e o Senhor perscruta as nossas profundezas também, porque nós fomos selados por Ti no momento que nós nascemos de novo. Então, Senhor, Espírito Santo, intercede por nós, Pai, com gemidos inexprimíveis. Precisamos, necessitamos do seu auxílio neste momento das nossas vidas, Senhor. Por favor, venha de encontro a cada uma das nossas necessidades, diante de cada um dos problemas que estamos enfrentando. Traz a cura, traz, ó Pai, a provisão, mas traz principalmente, Senhor, a comunhão com o Senhor, que a santificação, a restauração, que possamos estar na Tua presença e cientes que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, Espírito Santo, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Amém. Amém. Salmos 44, versículo 1 a versículo 6, está escrito. Salmos 44, versículo 1 a versículo 6. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizestes em seus dias. Como por as tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabelecestes. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu a vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradastes deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantaram contra nós. Não confio no meu arco e não em a minha espada que me salva. E não é a minha espada que me salva. Olha, o salmista aqui, ele expressa a sua confiança no Deus de seus pais, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. O Deus de Israel, que é o nosso Deus. O salmista fala, Senhor, com nossos próprios ouvidos, nós temos ouvido das maravilhas que o Senhor fizestes no passado, e nossos pais foram testemunhas dos milagres da graça, e eles contaram para nós. Nós somos testemunhas do poder que o Senhor tem operado diante das nossas necessidades, diante dos nossos problemas. O Senhor tem atuado na nossa história. Os nossos ouvidos têm escutado esses testemunhos dados pelos nossos pais. Sabe, o que Deus deu a vitória sobre as nações não foi o nosso braço, não foi o nosso arco, foi o auxílio do Senhor. Com o auxílio do Senhor nosso Deus, nós vencemos o inimigo. Com o auxílio do nosso Deus, venceremos. Com o auxílio do nosso Deus, prevaleceremos.
O salmista disse: com o auxílio do Senhor, nós vencemos o inimigo. Não confio no meu arco e não é a minha espada que me salva. Olha, em outras palavras, não é por força, nem por violência, como nós vamos ver daqui a pouco, sabe? Mas pelo meu espírito, pela graça de Deus, diante dos problemas, das dificuldades, das nossas necessidades, Deus opera maravilhas. Deus está atuando nesse exato momento, nos dando uma cobertura física, espiritual, emocional. Deus está cuidando de nós. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar em Deus. Não é através do nosso braço, não é da nossa força, não é falando palavras fortes, é confiando em Deus. Com Ele, com o auxílio de Deus, nós venceremos. Este é o mesmo princípio para conosco. Nesses dias maus, muitos de nós, filhos de Deus, têm passado por momentos difíceis, momentos que nós não entendemos. Muitos estão doentes, com enfermidades, outros estão com problemas nos relacionamentos, outros estão com necessidade financeira, outros estão desempregados, estão procurando, batendo nas portas, esperando uma porta se abrir. Sabe, os problemas estão aí e são realidades na vida de muitos de nós, filhos de Deus. Como administrar estes problemas? O que fazer? Onde buscar auxílio? Sabe, o salmista disse: com o auxílio do nosso Deus, vencemos. Com o auxílio do nosso Deus, prevaleceremos. Essa é a promessa. Com o auxílio do nosso Deus, prevaleceremos. Sabe, amados irmãos, o inimigo, ele faz planos, mas serão frustrados. Ele dará ordens contra nós e serão frustrados e não se cumprirão, como está escrito em Isaías capítulo 10, versículo 8. O inimigo pode projetar, sabe, planos malignos para nos atacar, mas não prevalecerão, porque Deus é conosco. Deus é conosco, hoje e agora, nesse exato momento. Em Salmos capítulo 20, versículo 7, o salmista disse, Salmos capítulo 20, versículo 7, o salmista disse: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Ele se encurva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Olha, pela graça de Deus, nós levantamos e nos mantemos em pé. Sabe, o inimigo vai projetar planos contra nós. O inimigo vai tentar, de todas as formas, atrapalhar o que Deus tem para as nossas vidas. Mas nós devemos manter firmes, confiando no Senhor, firme, esperando no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está trabalhando em nós nesse exato momento. Sabe, amados irmãos, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no Senhor nosso Deus. Com Deus prevaleceremos. Em Salmos 33, versículo 7, o salmista disse: ele ajunta um montão, ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes águas. Tema ao Senhor toda a terra, tornam-no todos os habitantes do mundo. Temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Deus que criou os céus e a terra, Deus trabalha em nós e por nós. No versículo 17 está escrito: o cavalo não garante a vitória a despeito da sua grande força. A ninguém pode livrar. Versículo 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Quem é nosso auxílio? Deus. Quem cuida de nós? Deus. Quem opera
prodígios, maravilhas em nós e através de nós? Deus. Por quê? Por causa da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Nós não merecemos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que veio aqui e foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Jesus, ele nos deu a vida, um novo começo, uma nova esperança. Sabe, Deus, ele está trabalhando em nós e dentro dos nossos problemas, das nossas necessidades, ele está nos auxiliando. Ele levanta irmãos preciosos para nos auxiliar na nossa corrida da fé. Em Zacarias capítulo 4, está escrito, versículos 6 e 7. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de arremate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Olha, amados irmãos, Zorobabel estava desanimado por causa da sua grande fraqueza diante do desafio que estava à sua frente. Então, Deus traz uma exortação para Zorobabel. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Sabe, Deus está trabalhando em nós nesse exato momento. Deus tem um plano para as nossas vidas nesse exato momento. Deus está cuidando de nós nesse exato momento. Não é por força, não é por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Ó grande monte, diante de Zorobabel tornará como uma campina. Olha, qual o monte que está à sua frente hoje? Você poderia falar, eu tenho um monte de problemas. Meu monte está, sabe, cheio de problemas, de necessidade. São problemas físicos, são problemas emocionais, são problemas de saúde no corpo físico, são problemas de relacionamento, são problemas de financeiro. Você poderia citar N problemas nessa noite. Mas sabe, eu quero dizer para você, não é por força, não é por violência, é confiar em Deus. O salmista diz que Deus, com o auxílio de Deus, eles venceram o inimigo que estava diante deles. Com o auxílio de Deus, nós vamos prevalecer também. Com o auxílio de Deus, por meio da sua graça. Sabe, o salmista disse, por que, Senhor, o Senhor agradou do seu povo, agradaste do seu povo, em Salmos 44, versículo 5, porque o Senhor agradou do seu povo, o Senhor deu a vitória. E como nós agradamos a Deus? Andando por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Nós alimentamos a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, escutando a palavra de Deus, a pregação. Deus usa a palavra de Deus, ela chega em nosso íntimo, em nosso coração e gera vida em nossas vidas. O salmista disse em Salmos 86, o salmista diz o seguinte, versículo 15 a 17, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me o sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Olha, mostra-me, Senhor, um sinal do teu favor. Socorre-me, Senhor,
disse o salmista. Com o auxílio de Deus, nós venceremos. Com o auxílio de Deus, nós prevaleceremos. Com o auxílio de Deus, não há nada impossível neste mundo que não pode se tornar possível diante dos nossos olhos. Com o auxílio de Deus, mesmo quando o médico fala que não tem mais jeito, com o auxílio de Deus, o impossível torna possível. Mesmo quando o nosso bolso já não tem mais nada, com o auxílio de Deus, teremos toda a provisão. Mesmo quando todos se afastam de nós, nos isolamos, com o auxílio de Deus, nós somos a maioria, porque Deus é conosco, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é conosco. Com o auxílio de Deus, nós vamos correr a corrida da fé nesses dias maus. Olha, mostra-me, Senhor, um sinal do teu favor, disse o salmista. Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo 5, está escrito: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Olha, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus de Israel, como seu auxílio. Nós temos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Israel, como nosso auxílio. Com o auxílio do Senhor, nada irá nos afetar. Com o auxílio do Senhor, todas as armadilhas do inimigo cairão por terra. Com o auxílio do Senhor, nós vamos prevalecer. Pensa, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos colocar nossos olhos em Jesus Cristo. Em Jeremias, capítulo 15, versículo 17, está escrito, Jeremias, capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Você está confiando em Deus neste momento? Você está colocando seus olhos em Jesus Cristo? Você pode falar, mas pastor, como eu faço isso? Você precisa se curvar diante de Deus, abrir a palavra de Deus, entregar sua vida pela fé a Jesus Cristo e ter comunhão com Deus e falar com Deus todos os seus problemas, todas as suas necessidades. Deus ouve, Deus escuta, Deus atua, Deus resolve, Deus faz. Com o auxílio de Deus, venceremos. Pensa nisso nessa noite, amados irmãos. Em Salmo 56, versículo 4 e 9, está escrito, 8 e 9. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que você está temendo nessa noite? Com nosso Deus, com o auxílio do nosso Deus, não vamos temer mal algum. Não vamos temer mal nenhum. Em versículo 8 e 9, contaste os meus passos, quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não são elas todas escritas no teu livro? No dia que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Salmo 56, versículo 8 e 9. Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por nós. Quando nós invocamos o Senhor em nome de Jesus, o inimigo baterá em retirada. Não temeremos mal algum. Com o nosso Deus, vamos prevalecer. Em Salmos capítulo 40, versículo 17, está escrito: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Não te detenhas. Estou necessitado, preciso do Senhor. Olha o que o salmista está falando. Preciso de ti, Senhor.
Nós precisamos de Deus, hoje e agora. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do auxílio de Deus em nossas vidas, nesse exato momento. Mostra-nos, Senhor, um sinal do seu favor. Qual é o monte que está na sua frente nessa noite? Confia no Senhor, porque ele vai se desfazer, porque Deus vai agir. E agindo Deus, Isaías pergunta, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? O impossível torna possível diante de nós. O impossível se torna possível diante de nós. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Deus é o nosso auxílio. O salmista disse, com o auxílio de Deus, nós vencemos. Porque nós agradamos de Deus. O único jeito que nós podemos agradar a Deus é andando por fé. Uma fé que é alimentada com a palavra de Deus. Quando Deus se agrada de nós, o impossível se torna possível diante dos nossos olhos. Sabe, amados irmãos, nessa noite, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está trabalhando nos nossos problemas. E Ele pode nos surpreender a qualquer momento. Confia nele. Clama ao Senhor. Jeremias 33, 3, 4, Jeremias disse, Deus disse para Jeremias, invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O Deus de Israel. O salmista disse em Salmos 44, olha, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos as maravilhas que o Senhor fez no passado. E nós cremos que o Senhor fará na maravilha no nosso meio, no dia de hoje. Porque, com o auxílio do Senhor, nós vencemos o inimigo. E esse é o mesmo princípio para conosco nessa noite. Não é nosso braço, não é a força do cavalo que vai nos dar a vitória, mas a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? Com o auxílio do Senhor, prevaleceremos. Se você está nos assistindo nessa noite, pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, sabe, se você está nos assistindo hoje e ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda sente um vazio no seu coração, você não sabe o que você vai fazer, não deixe para amanhã. É uma única decisão. Você precisa ter a garantia de vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus em João 1,29, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores. Estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus. E Jesus veio, morreu a nossa morte na cruz, pelos nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida, morrendo no nosso lugar. Mas a morte não pôde detê-lo. 3 dias depois, ele ressuscitou dentre os mortos. Subiu aos céus. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, creia que Jesus morreu por você. Receba Jesus como seu salvador pessoal. Entregue a sua vida a Ele neste momento. Se você não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Só inclina sua cabeça, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos e fala assim, Senhor Jesus, eu creio que sem o Senhor não sou nada. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Por favor, entre no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa, me dá um novo começo, uma nova esperança, me dê a garantia de vida eterna. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus disse em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, para que agora você tenha a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, por favor, entre em contato comigo, fale comigo, seja pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui comigo.
Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Então, amados, com o auxílio de Deus, tudo vai passar. Creia, confie nele. Ele tem um plano para nossas vidas neste momento. Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós temos sido testemunhas dos milagres de Deus. Isso, nós cremos que ele continua fazendo maravilhas nos nossos dias. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua família. Que Deus te dê um final de semana abençoado. No nome glorioso de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém.